não existe tecnologia sem negócio, não existe negócio sem tecnologia. Outra coisa que nós acreditamos muito é de democratizar o acesso e o uso da tecnologia. Tirar a TI de trás do balcão, como um tirador de pedido, e trazer o negócio mais para próximo. Hoje, 97% daquilo que sobe em produção segue uma esteira totalmente automatizada de DevOps. Olha que legal. O termo inteligência artificial, ele nasceu em 1956. Só que naquela época não existia o poder de processamento que nós temos hoje. O IA, cara, ele é probabilístico, não é determinístico, não tem mágica. Hoje, o time de dados, ele não cria nenhum painel mais. Todos eles são criados pelas áreas de negócio. Quando a gente fala sobre inovar, é um ato de coragem. Inovar hoje, você tem que ter coragem. Sejam bem-vindos ao InsightCast, o podcast da Aico. Aqui a gente fala sobre tecnologia, sobre inovação e principalmente sobre a verdade nua e crua, os bastidores da área de tecnologia. E hoje eu tô com o Fabiano Moura, gerente executivo de TI do Grupo Autoglass. Fabiano, primeiro eu queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. A gente sabe que o seu dia a dia lá é muito corrido e conseguir tirar um tempinho para bater um papo com a gente aqui é sempre prazeroso. E as trocas são sempre muito legais. E nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre como a tecnologia e como a inovação tem trabalhado a favor dos negócios, né? Iniciar te pedindo para se apresentar, falar um pouquinho sobre o Fabiano, falar um pouquinho sobre a Autoglass. E a gente vai falando um pouco aqui como a TI, como a inovação tem tracionado bons negócios lá dentro. Legal, Guilherme. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, parabenizar também pela iniciativa que fomenta a tecnologia aqui no Espírito Santo, em todo o Brasil também. E é com muito carinho para a gente estar aqui hoje e fazer essa troca, né? Enriquecedora tanto para a Aico, para a Autoglass também. Falando um pouquinho do Fabiano, eu gosto de começar pelo propósito. Então, eu tenho como propósito de vida ser uma liderança inspiradora no uso de tecnologia para facilitar a vida das pessoas e criar novas oportunidades de negócio. Legal. Esse ano eu faço 22 anos de Grupo Autoglass. 22 anos? 22 anos. Legal. E o interessante é que a nossa energia ela se renova todo dia, porque o volume de mudanças é muito grande. Então, falando de uma breve trajetória, né, entrei lá como programador. Olha só. Legal. Então, tive a oportunidade... Na época da Autovidros ainda, né? Época da Autovidros. Autovidros. A TI naquela época não tinha 20 pessoas. Caramba. Tinha 20 pessoas. Então, entrei como programador. Foi toda a minha trilha técnica, né? Programador, analista de sistemas, depois supervisor de desenvolvimento, gerente de sistemas também. E tive a oportunidade de participar de projetos estruturantes no grupo, com a implantação do ERP, em 2008. Legal. E o grande desafio naquela época é garantir a continuidade da operação. A gente tem um zelo muito grande pelos nossos clientes. E a qualidade é o nosso carro-chefe. Legal. E o grande desafio naquela época era trocar o ERP, era um ERP de back-office, sem impactar as aplicações de negócio. De forma que o nosso colaborador na ponta não fosse impactado, o cara que emite nota, o cara que gera venda, e que o nosso cliente não fosse impactado também com uma parada de sistema. Isso 2000 Isso 2008. 2008. Ou seja, a preocupação com a experiência do cliente e do colaborador ali já estava escalado lá desde o início. Era requisito, assim... que legal. Cara, que a gente não abriu mão. E a gente obteve grande êxito com a implantação desse RP, roda lá até hoje. Então, foi uma grande vitória, serviu para consolidar os nossos resultados, as nossas informações. E outro projeto estruturante que acho que vale a pena citar, outra coisa que nós acreditamos muito, é de democratizar o acesso e o uso da tecnologia. Legal. Meio que tirar a TI de trás do balcão, como um tirador de pedido, e trazer o negócio mais para próximo. Legal. Da tecnologia. Conectar a área de negócio efetivamente. Conectar a área de negócio. Mas como fazer isso? A gente precisa ter processos bem estabelecidos, uma governança bem forte também, de forma que a gente defina os padrões de tecnologia, de processo e empodere as áreas de negócio no uso. Que legal. Então a gente fez um movimento, por exemplo, isso já em 2018, 2019,
de levar os times de desenvolvimento para as áreas de negócio. Ó, que legal. Conectar o cara direto com onde tem a dor. Isso, conectar o cara direto com onde tem a dor. Mas aí se vem, poxa, mas e o risco disso? Você lembra que eu falei da governança? Aham. Então, a gente estabeleceu bem claro quais são os processos que seriam seguidos, como isso seria controlado também, para a gente conseguir avançar e dar essa autonomia para a área. E como diz lá até do filme do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Isso a gente faz esse balanço entre governança e autonomia também. Legal. Procurar automatizar tudo que é possível. Você tem uma ideia, hoje 97% daquilo que sobe em produção segue uma esteira totalmente automatizada de DevOps. Olha que legal. Justamente para conseguir trazer essa agilidade para os nossos clientes, né? Com uma entrega mais ágil. A gente que tá mais perto, assim, a gente sabe, né? E no mercado capixaba aqui, a gente sempre viu a Autoglass como uma das empresas mais inovadoras do estado, assim, né? Como as que mais investiu em tecnologia, que os melhores profissionais estão ali ou passaram por ali, então sempre foi um celeiro de grandes profissionais. E é uma empresa, né? A gente tem a oportunidade de estar sempre próximo ali, né? A sede administrativa ficou um negócio incrível, assim. O ambiente descontraído, é um ambiente que tem espaço para todo mundo. Mas acho que pouca gente sabe a quantidade de negócios que a Autoglass faz, né? Que a Autoglass tem, né? Então, às vezes enxerga só a loja ali, na ponta ali, como um monte de coisas para carro como um todo, mas tem uma série de outras coisas. Aí eu queria que você contasse um pouquinho quais são, né, de forma resumida, esses outros negócios e principalmente o desafio de juntar isso tudo. Porque uma coisa é você ter uma área de negócio, é varejo, né? Vamos dizer assim que a área de peças ali é varejo, mas você tem outras áreas. Então, como é que você conecta esse monte de área de negócio com essa proposta que vocês tiveram, de pegar, por exemplo, a área de desenvolvimento e levar para dentro da área de negócio? Eu quero falar um pouco mais sobre isso também, que eu achei genial, assim, a sacada de fazer isso. Mas quais são essas outras áreas de negócio que tem hoje no grupo e como é que foi gerir esse povo todo ali com essas frentes diferentes? Ah, legal. Então, o grupo Autoglass hoje ele é um grupo socioeconômico. Então, trazer aqui três BUs que nós temos no grupo. Tem a Autoglass, né, que é a mais conhecida, é a nossa unidade comercial. Começou com uma loja em Vitória, então foi expandindo, abrindo outras lojas, aumentando o mix de produtos trabalhados. Depois a gente começou a vender também por contact center, vendendo para oficinas. Depois entramos no digital, vendendo com uma solução desenvolvida dentro de casa, B2B. Depois o B2C também. Uma outra unidade do grupo é a Maxpar, que agora é a 24 horas. A gente tem o maior portfólio de assistência do Brasil, poucas pessoas sabem. Então, hoje a Maxpar não é só auto. A gente tem assistência de residencial, vida, pet, funeral também, dentro dessa unidade. Dentro dessa unidade de negócio. E a gente tem a B4B, que é uma unidade de BPO, que a gente acaba trazendo processos, né, de back-office de outros clientes e atendendo dentro da B4B. E na B4B também tem um serviço de vendas de produtos e serviços digitais. Então, tanto receptivo quanto venda, né? Isso, quanto venda também. Então, hoje são as 3 unidades do grupo. A gente tem 90 lojas espalhadas pelo Brasil. A gente tem uma operação na Colômbia também. Muito legal. Chama ela da Autoestrada. Nós temos hoje um pouco mais de 6.500 colaboradores. E um fato importante, eu acho que chancela que você traz em relação ao investimento em tecnologia e esse cuidado com a experiência do nosso cliente é que mais de 10% desse quadro são de profissionais de tecnologia. Olha que legal. Então, são mais de 600 pessoas trabalhando diretamente com tecnologia, desde programadores, pessoas de dados, POs, PMs, cibersegurança, infraestrutura, justamente para conseguir garantir continuidade de negócio e entregar um serviço de excelência. Olha que legal. É uma visão que poucas pessoas têm, assim, e são muitas unidades de negócio muito diferentes, né? Muito desconectadas, assim. E a gente tem falado um pouco, né, em alguns bate-papos, sobre essa dificuldade um pouco, talvez, do perfil hoje do gestor mais tradicional, né? Que é o cara que está focado em manter a operação dele de pé ali, só sustentando,
e ele não está conectado na área de negócio, ele não está, às vezes, na mesa dos adultos. Então, ali, a estratégia de negócio é uma coisa, a tecnologia está separada, a preocupação dele é só aplicar os patches no RP ali para garantir que consiga emitir as notas fiscais depois das mudanças. E ele está ali mais focado na sustentação, não quer aparecer tanto e acaba tendo muita dificuldade de falar a linguagem de negócio. Então, essa fala sua de, cara, a gente conectou o desenvolvedor na área de negócio, para mim, assim, é uma sacada absurda, porque por mais, eu vou dizer que por mais óbvio que pareça, pouca gente faz isso. E não tem ninguém melhor para falar a dor do que o cara que está no dia a dia ali, né? Que está no chão de fábrica, né? E a gente, no Insights do ano passado, a gente falou um pouco sobre isso, né? Antes eu tinha uma dificuldade de trazer o cara da área de negócio para a área de tecnologia. Como é que eu vou ensinar Python para um cara que está ali, um gerente de loja? Como é que eu vou ensinar a linguagem de programação? Não faz sentido. Só que hoje eu consigo, com Vibe Code, com IA e mais outras coisas, o cara consegue, de fato, entender como que a tecnologia pode melhorar a vida dele. E a partir do momento que você... E aí você gera o melhor key user possível, né? Que é o cara que conhece tecnologia, mas também conhece da dor de negócio. E cada vez mais a gente tem visto as exigências de não ter pessoas de TI, e sim ter pessoas de negócio para alavancar coisas. E como é que foi, assim, né, essa ideia de levar desenvolvimento para dentro de algumas áreas de negócio e resultados disso, assim, na prática, né? De agilidade, de coisas que nasceram, de processos que foram otimizados, assim, que geraram realmente ganhos. Achei genial, assim, a sacada. Acho que uma palavra que resume é empoderamento e autonomia com governança para a área de negócio. Antes, o que entrava numa fila e entrava numa briga por priorização, hoje cabe à própria unidade de negócio, de acordo com os recursos que elas possuem, fazer essa priorização. Ela prioriza o que faz sentido. Que faz sentido, que gera maior valor para eles. Legal. Então, falando em modelo operacional de TI, nós temos lá os 3 modelos. A gente fala que é o modelo centralizado. Por exemplo, tem alguns de infraestrutura, que é a chave do cofre ali, que precisa ser centralizado. Sim. Tem aquilo que é federado. Então, a gente tem, por exemplo, os arquitetos corporativos. Então, tem arquiteto da TI corporativa e tem arquitetos alocados nas áreas de negócio. E tem o descentralizado, Legal. que é esse time de desenvolvimento que fica ali no negócio. Então, a gente acaba trabalhando num ambiente que coexiste esses 3 modelos de operação. E isso, assim, para o negócio, eu fiquei muito satisfeito que, com o tempo, nos eventos que os próprios líderes de negócio iam apresentar, eles falando sobre tecnologia. Uhum. Então, os líderes falando sobre API, os líderes falando sobre dados. Legal. Então, você vê que conecta com o que eu falei anteriormente de democratizar o acesso à tecnologia e o uso da tecnologia também. Legal. Não ficar algo só restrito à TI, porque senão cria uma dependência muito grande. E o gestor, gestor de tecnologia, ele precisa desapegar. Precisa. Ele precisa entender que a TI, a informação, democratizou. Exato. Tá disponível. Então, antes tinha que tudo que for feito tem que passar por uma aprovação, tem que perguntar, não, vamos empoderar para que venham mais sugestões e a gente possa colaborar. E organizar, né? E organizar, sempre tendo uma governança forte, assim, para que a gente não perca aí... Porque é um movimento que incentiva a inovação, incentiva a fazer, mas, ao mesmo tempo, um ambiente igual de vocês, que é um ambiente muito grande, você acaba gerando outros problemas se não vier organizado, né? Sem dúvida. Você perde a mão. E esse contato com o cliente, tanto com o cliente interno e o cliente externo também, cara, ele é fundamental. Vou trazer um exemplo para você de uma situação que aconteceu na área de vendas. Teve um determinado momento, cara, eu fui com um responsável da área de vendas visitar uma seguradora no Rio. Uhum. Aí nós chegamos lá mais cedo, aí o pessoal não conseguiu atender a gente, da seguradora, a gente aproveitou para visitar alguns clientes. A gente foi visitar um cliente em São Cristóvão. Cara, eu lembro como se fosse hoje. A gente chegou lá no cliente, entramos assim, num salão, de terno e tal. Aí foi, o cara chegou, perguntou de onde vocês são. Aí falamos de onde nós éramos. O cara falou, cara, vocês não são bem-vindos aqui. Eu falei, opa, peraí. Poxa, porque
quero entender com vocês, ligo lá para saber se tem a peça, eu não consigo falar. Poxa, ligo, cai a ligação, estou com um carro aqui no pátio, eu só quero saber se tem a peça, se tem estoque. Aí o nome desse dono da loja até é Robinson, né? Então a gente foi, não, Robinson, até paguei o almoço do cara. Aí ouvimos ali, entendemos o quê? Qual é a dor dele? Qual o problema que ele tem? E estou falando, Guilherme, 2012, 2013. Caramba. 2012, 2013. Aí, no voo de volta com esse gestor, falei, olha só, poxa, o problema dele, ele só quer saber se a gente tem o estoque e se a gente tem a peça. E se a gente criar uma solução web para ele, para fazer isso? Ele fazer a consulta, ele vai ter que ficar para ele consultar. Aí, falando sobre 2012, basicamente o cara tinha dois caminhos, né? Ou era o catálogozão, ou era o telefone. Era o telefone. Porque a solução tradicional, vamos colocar mais gente para atender. Mas peraí. Não escala. Não escala. Aí foi daí que a gente criou a nossa solução B2B. Naquela época, a gente foi um dos pioneiros nesse sentido. Legal. E o engraçado, isso é interessante da inovação, que tem uns ciclos que a solução, que o produto ele vai evoluindo. O que nasceu como um catálogo para conhecer, ver a foto da peça, preço e estoque, passou a ser uma ferramenta para ele comprar com a gente. Com o passar do tempo, ele passou a utilizar o nosso estoque diretamente. Que legal. E passou a ser uma ferramenta de trabalho desses lojistas, principalmente daqueles próximos ao nosso depósito. E aí ele comprava, no caso ele podia comprar de você e de outros. Ou ele... Não, naquela época era só com a gente. Ah, tá. E o cliente chegava, ele abria o nosso sistema, consultava a peça, colocava o preço dele e vendia. Ele não precisava ter estoque. Entendi. Entendeu? Vendia direto. Vendia direto. Porque eu imaginei que seria tipo uma autopeça que o cara vai consultar com outros, mas, ou seja, ele ia priorizar aquele que ele tem uma resposta mais rápida, que ele não depende de falar com ninguém no telefone e que dá menos fricção na venda. Menos fricção na venda. Ele já conseguia ver a foto ali do produto e tal, fazer o pedido dele, a gente entregava com agilidade. Ah, que legal. E o Robson, né, que, poxa, trouxe insight pra gente, depois ficou super satisfeito. Ele falou, cara... E até um agradecimento aí pro Robson, né? Nesse sentido, porque... E obrigado o cara da seguradora que não te atendeu também, né? O cara que na última hora lá não pôde atender, e aí às vezes uma visita despretensiosa, ó, que legal. Exatamente. Então, esse contato com o cliente ele é fundamental. E hoje, dentro do grupo, estou como head da frente de transformação digital. Legal. Que consiste exatamente em conectar soluções emergentes às necessidades dos nossos clientes e conectar com o ecossistema também de parceiros, startups, fornecedores importantes. A AICO faz parte desse ecossistema, justamente para a gente criar soluções digitais, serviços digitais também e acelerar nossas entregas. Sim. É pegar o que tem de melhor no mercado para gerar produtos de qualidade para os nossos clientes. E é legal gerar essa... Porque virou, de fato, um ecossistema, né? Você tem ali de todas as áreas ali e elas são interconectadas. E eu tenho lido bastante sobre algumas coisas e aí um tópico, a gente até estava falando nos bastidores aqui, um pouco sobre o mercado de saúde, né? Falando especificamente de academia. O modelo conectado hoje, que o cara, só vou na academia. Não, você vai lá na academia, aí tem um personal, aí tem a nutricionista ou nutróloga que vai te ajudar com a alimentação, aí tem a outra que vai ver não sei o quê. Então, você cada vez mais você vai ficando melhor atendido onde você tem mais complementaridade, né? Ao invés de eu ter que ficar buscando alternativas isoladas, isso acaba te dando mais poder, obviamente, de negociar, de ter valores melhores e, ao mesmo tempo, você aumenta um pouco a barreira de saída do seu cliente, porque você não, cada vez mais o mercado briga muito por preço. E aí é uma briga desleal, ou você entrega qualidade e soluções como um todo, ou você vai entregar preço. Então, acho que é muito difícil você conseguir atingir os dois ali. E esse mercado de vocês é um mercado que, cara, geralmente você pega o cara, quando fala da loja ali, no momento que o cara tá puto com alguma coisa, né? Que bateu o carro, que quebrou alguma coisa, enfim. Então,
e aí lida com seguradora. Então, essa receptividade do atendimento, às vezes o cara tá putaço e não tem nada a ver com vocês, né? Aí você tem que receber o cara, aí se o sistema não roda redondo, você gera fricção no atendimento, o cara... Assim, eu tive uma experiência um tempo atrás, para mim foi muito legal, assim. Não tinha nada a ver comigo, mas eu senti o quão foda era a experiência de vocês. A experiência de ser cliente. Eu fui trocar o para-brisa do meu carro, trincou, e aí eu cheguei lá, tinha um cara com um carro muito específico. Era um carro que eu não lembro qual que era, mas era um carro muito específico que você vê pouco aqui. E eu tava lá esperando o meu serviço, fiquei na loja lá conversando e tal. E aí o cara veio. Aí tinha um para-brisa. Tinha o para-brisa, só que quando os caras foram montar, não era o para-brisa. Era um para-brisa muito específico. Aí o cara falou assim, pô, mas não é esse aqui e tal. O cara ficou meio chateado assim e tal. Aí falou, não, peraí que tem numa outra loja ali, já vou resolver pra você. Eu vou buscar lá, vou buscar o para-brisa e daqui, sei lá, meia hora tá aqui. Pode ficar tranquilo que a gente vai resolver seu problema agora. Então, assim, aí você vê como é que de fato existe uma preocupação do cara lá da loja. Deixa eu te falar, porque podia falar assim, volta amanhã, que amanhã eu vou ter o para-brisa. Que não, peraí que eu vou resolver seu problema agora. Então, essa experiência do cliente, ela fideliza e ela é, de fato, um diferencial hoje no negócio. E aí, puxando um gancho desse tema, vocês lidam hoje com vários negócios, com um caminhão de coisas assim, e para ter tomada de decisão ágil, para ter essas possibilidades até da própria área de negócio ali estar mais envolvida, a gente está falando de um volume de dados grande, né? Absurdo, assim. E aí a gente tá... eu brinco aqui falando que a gente, durante muito tempo, a gente foi progresso e ordem, né? Como uma boa empresa que está no início ali. Não é no início, mas é uma empresa menor. A gente focou muito em, cara, vamos fazer e agora a gente está no momento de organizar, ter um caminhão de iniciativas de IA, de automação dentro da Aico hoje. Legal. A gente tem sido pioneiro aí em algumas tecnologias, o time tem comprado muito as ideias, né? A gente tem fomentado essa frente de inovação e tem nascido bons projetos e boas ideias. Mas a gente se deparou aqui com qualidade de dados. Foi uma das coisas que a gente acabou tendo que dar 2 passos para trás para poder seguir num fluxo mais harmônico. Então foram 2 coisas, na verdade, né? Dados e processo. Sim. Então a gente está exatamente nesse momento agora de organizar a casa, organizar dados, organizar processo. E ter essa sacada, eu lembro que numa conversa um tempo atrás, você falou comigo que até a parte de BI hoje, vocês dão autonomia para as áreas construírem. Sim. Né? E como é que foi para vocês essa construção de uma empresa do tamanho de vocês? Ter a construção de um dado estruturado, organizar isso e, ao mesmo tempo, implementar uma governança que permitisse vocês trabalham com dados sensíveis e ter essa preocupação da governança, ter essa preocupação de, cara, eu consigo estruturar esses dados para entregar isso para a área de negócio trabalhar, por exemplo. Legal. A gente, antes desse movimento com o desenvolvimento, de levar para as áreas de negócio, a gente tinha feito isso com dados. Então, eu tive, dentro desses projetos estruturantes, dentro da empresa, tive oportunidade de estruturar a área de estratégia de dados. E, na época, cara, era 2011, 2012, não vou falar o nome da ferramenta aqui, mas a gente tinha uma solução de BI que, o pessoal pedia pra gente um dash. Quando a gente entregava, a pessoa tinha até esquecido. Não, tinha esquecido o que tinha pedido. Se pedisse uma alteração, que era... E tem um outro ponto que acho que eu vejo muito, desculpa interromper, mas é o seguinte, o cara pede, eu quero um dado, aí eu te explico. Só que você vai construir com base na sua cabeça, não com base na minha. Aí muitas das vezes você me entrega um negócio depois de 15, 20 dias, não era aquilo que eu queria e o cara já tinha até esquecido. Porque o ciclo de desenvolvimento, seja com software, seja com dados, ele é interativo e incremental. Então, à medida que o cara ele tem contato com o dado, ele tem um insight, e se eu mudar isso? Naquela época, e se eu mudar isso, cara, era mais um mês para voltar. Pelo amor de Deus, não muda não. Não muda não, vou fazer assim mesmo. Aí era planilha e Excel para tudo quanto é lá. A gente viu isso como uma dor e até a gente... É de longa data já que nós somos clientes do Gacha, o Gacha assessora muito a gente. Legal. E a gente viu uma oportunidade de implantar um conceito naquela época do Self-Service BI. Então, do quê? De, empoderar a área de negócio e dar autonomia para que ela criasse seus painéis.
Então, aí é aquela máscara, estruturar processo, capacitar. Então, hoje a gente trabalha com Tableau. A pessoa, para ter acesso ao Tableau, precisa fazer uma prova, passar nessa prova para ter acesso ali à ferramenta. Então, a gente tem a licença do viewer, daquele cara que só visualiza ali informações, e tem do Composer, que é o cara que cria ali os painéis. Então, a gente criou os padrões, capacitou, colocou para a área fazer e a gente governa aquilo que a área faz também. Hoje, o time de dados ele não cria nenhum painel mais. Todos eles são criados pelas áreas de negócio. Tempos atrás, o último número que eu vi, tinham mais de 5 mil painéis criados pelas áreas de negócio. Para você ter uma ideia do volume. Os caras consomem muito. Consome muito, assim, os painéis. E só que, poxa, para ter o dado, você tocou num ponto muito importante, você precisa daquele dado com uma qualidade, com uma integridade. Fazer uma analogia aqui com a Fórmula 1, imagina, se aquele super carro, aquela Ferrari, motor, não sei quantos cavalos, mas você vai e usa uma gasolina adulterada. Aquele carro não vai ter rendimento. Então, a questão da qualidade do dado, ele deixou de ser um aspecto técnico. Ele passou a ser um alicerce para o uso de IA. Uso de IA. Então, poxa, hoje, 70% do sucesso do modelo de IA, ele depende fortemente dos dados que você tem. Exato. Você precisa entender qual é a fonte ali de seus dados. De onde vem aqueles dados? A integridade dos seus dados. Que às vezes também é uma coisa que a gente tem visto muito, é que eu tenho dado, mas você vai ver, cara, a placa não bate com o chassi nunca. Então, não adianta. Você tem dado, mas não tem integridade. Não bate. E a IA generativa, ela trouxe um aspecto, porque, Guilherme, a IA, o termo inteligência artificial, ele nasceu em 1956. Verdade. Só que naquela época não existia o poder de processamento que nós temos hoje. E IA, cara, ele é probabilístico, não é determinístico. Exato. Não tem mágica. Exato. Ela vai pegar a informação que ela tem, vai gerar informação com base no score que ela dá para cada token que ela identificou. Então, as pessoas usam hoje, quando vê que gerou uma informação, pensa que é mágica. E assume que é verdade aquilo que está sendo gerado. Exato. Mas depende fortemente dos dados. E até nesse momento que a gente conversou, pra você ter uma ideia, isso em 2020, a gente começou um projeto de catalogar os nossos dados. Uhum. A gente implementou um catálogo de dados de forma que aquele dado está dentro de um banco de dados, dentro da package, que só o desenvolvedor tinha acesso, colocar numa linguagem, a gente chama que é a documentação do dado, de forma que o próprio colaborador da área de negócio consiga entender que dado é aquele. Você tem um dicionário do dado ali para o cara saber exatamente o que é. Exatamente. Então, termos simples, a unidade. Unidade lá para a gente é loja. Mas a pessoa que olha assim pode pensar que unidade é unidade de medida de um produto. Então, coisas nesse sentido justamente para quê? Dar autonomia para o negócio. Essa analogia, da mesma forma que você explicou isso para o usuário e ele entendeu, você vai explicar isso para a IA também, porque unidade é um termo genérico, né? Exatamente. Então, pode ser uma unidade de medida, pode ser uma unidade de loja, então facilita até o trabalho da IA nesse caso, que você tem isso documentado. Exatamente. E ela, na aprendizagem ali, vai enriquecendo e com base no feedback que ela vai tendo, ela vai calibrando ali as respostas. Porque aí ela não faz mágica, a gente precisa de orientar, de passar, ter uma visão clara assim, de qual o prompt que aquela IA vai ter que seguir para entregar a informação próxima da realidade. Mas um ponto assim, que é fundamental, nós passamos a assumir um papel de direcionador, então a gente direciona o que a IA vai fazer, como ela vai se comportar, o que ela vai entregar, e de validadores também, de validar aquilo que a IA está gerando. E a qualidade, a integridade do dado, ele é fundamental para evitar até viés. Exato. E te entregar a coisa errada, né? Não só viés, mas te entregar a informação errada, né? Porque exatamente. Qualquer coisinha ali pode ser muito benéfica, mas também pode ser um desastre, né? Exatamente. E um ponto que conecta com o uso... eu tenho o dado correto. E vem junto com esse uso da IA... É uma governança também em relação à privacidade. Exato. E algo que toca muito até, algo que vocês são experts no assunto, que é de segurança da informação. É um tema que dá um podcast, né? É um tema que dá um podcast.
a gente fala, tem um tópico que a gente fala sobre o romantismo da tecnologia. Muitas das vezes, a tecnologia ela vem primeiro que o problema de negócio. Exatamente. E se tem aquela ânsia, aquela ansiedade de se colocar para rodar, está gerando algum dado, e os modelos eles têm evoluído muito rápido, mas, pô, cara, não pode deixar as portas abertas. Então, algo que a gente investe também é na criação das políticas. Legal. Criação de políticas claras, controles, para evitar o shadow IT, que são as áreas de negócio que, poxa, vou usar um Perplex AI aqui, vou usar uma outra ferramenta aqui para consultar. Tem um caso, vou falar o nome aqui também, tem um caso interessante, tem um amigo que é médico, aí, conversando com ele em determinado momento, ele falando sobre o avanço da IA e tudo, aí ele comentou comigo, Fabiano, eu estou usando IA lá, cara, eu pego as informações lá do meu paciente ali, jogo, dali já pego o prontuário ali, ele chegou, já pego, faço um resumo, coloco, já dou a informação para ele, cara, me agiliza muito. Gravo ali, eu falei, pô, beleza, mas você está usando qual solução? Eu estou usando aquela que é disponível aí, o ChatGPT, que era o mais famoso na época. Eu falei, mas você está usando versão paga? Tem versão paga? Então, você imagina, dados sensíveis ficando no conhecimento do mundo. Então, precisa desse letramento também de IA. Eu acho que é o principal ponto, né? Exatamente o letramento. Porque eu gosto muito de usar o exemplo da minha mãe, que eu falo que minha mãe aprendeu a fumar porque meu avô sempre falou para ela que se pegasse ela fumando ia quebrar os dentes dela. E ela, com 12 anos de idade, o que ela fez? Fumava escondido. Mas por que meu avô falava isso? Talvez por desconhecimento também. Sim. E a gente tem muito isso, né? De, cara, acha que o cara sabe. Não sabe. E às vezes é uma questão do letramento. Eu acho que é um movimento que a gente tem feito muito aqui dentro também, que é ensinar as pessoas e mudar um pouco a cabeça. Educar as pessoas, não só para IA, mas é um movimento que a gente fez aqui, recente, que foi um workshop para mudar a cabeça das pessoas. Entender que automação e IA podem facilitar a vida delas. E não só o cara técnico. Então, no workshop tinha o professor de inglês, a menina do RH, a menina do DP. Então, a gente quis mudar um pouco a cabeça de que dá para fazer muita coisa. E, às vezes, a área de negócio é onde está a dor, é o chão de fábrica onde está a dor. Não adianta eu querer falar, eu tenho uma ferramenta que resolve. Não, qual o problema que você quer resolver? Qual o problema que quer resolver? Então, a gente parte do problema. Vamos entender o problema e qual a solução a gente vai dar. E aí, a gente começou a despertar essa curiosidade nas pessoas. De falar, cara, peraí, eu tenho isso aqui. E eu brinco que eu falo o seguinte, cara, eu vou falar com a gente é uma empresa de tecnologia, mas eu tenho um back-office como qualquer outra empresa. Eu tenho RH, eu tenho financeiro, eu tenho faturamento, eu tenho uma série de outras áreas. Legal. Eu não vou falar com o gerente do RH ou com o gerente financeiro, não. Eu vou falar com a menina do faturamento. Me fala aí o que toma 70% do seu tempo hoje. Ela, às vezes, ela vai começar a falar ali e fala, cara, você pega um cara e fala, calma, isso aqui, eu consigo com a tarde eu resolvo o problema dela. Então, eu preciso conectar a área de tecnologia com a área de negócio para ouvir a dor e efetivamente dar uma solução para facilitar a vida dela. E é o letramento, que às vezes também ela está tão acostumada a ficar apertando aqui os mesmos botões, a fazer as mesmas coisas, que ela nem pensa em como ela poderia resolver de outras formas. Então, acho que um bom caminho é a educação. E as pessoas precisam entender, que aí às vezes gera um pouco de medo, é que o seguinte, IA são 2 caminhos. Eu preciso aprender a perguntar e eu preciso aprender a instruir. Contratei um funcionário novo. Eu vou treinar ele, eu vou instruir. O que eu espero que ele faça? Eu quero que você faça desse jeito, assim, assim, assado. Faça assim, faça assado. Faça isso ou não faça aquilo. Mas eu não sei. Pergunta. Eu consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Então, acho que cada vez mais a gente precisa, de fato, educar as pessoas para que elas possam entender que a tecnologia pode ajudar. Eu não vou fazer, eu não quero ser um desenvolvedor. E nem precisa, talvez. Mas eu vou saber chegar na área de tecnologia e falar, tô com uma ideia assim assada, eu tenho uma dor assim assada, será que vocês conseguem me ajudar? Opa, peraí, vamos prototipar isso aqui. E a gente tem falado muito sobre vibe code, né? Então, as possibilidades. Eu brinco falando que hoje vocês têm um transatlântico, então é muito difícil você mexer no transatlântico, porque para manobrar é um negócio complexo. Mas se a gente usa a teoria dos jet skis, que você consegue pegar essas ideias e transformar elas em projetos que você vai conseguir rodar em 10, 15, 20 dias e testar o modelo, não deu certo, afunda.
Então, começa outro. Então, é a possibilidade que você tem cada vez mais de ouvir o cara que está ali no dia a dia, no chão de fábrica, e, ao mesmo tempo, gerar valor para o negócio. E aí você falou do exemplo do médico, que eu achei interessante. Cara, olha que coisa bizarra. Você chega numa consulta hoje, o cara não olha na sua cara. Ele tá aqui te ouvindo e tá aqui, ó. Digitando. Ele não tá olhando na sua cara. Então, às vezes, você pega... Obviamente, a gente sabe que a rotina do médico é um negócio muito louco, assim. Você tem médicos e médicos, mas a grande maioria da reclamação, o cara nem olha, ele tá aqui digitando. Você tá falando, ele tá aqui digitando. Pô, a gente tá aqui gravando um podcast, eu tô usando o Cloud para gravar. Então, a gente tem muita tecnologia de transcrição hoje. E aí, será que eu não consigo... Eu tô aqui num bate-papo com você, como um paciente, tentando te ouvir, tentando te entender, e eu tô usando tecnologia para transcrever. Só que a gente praticamente não vê isso hoje. Sim. Então, como que eu uso a tecnologia para tirar esses gargalos ou tirar essas fricções e ajudar, de fato, as áreas a focar naquilo que faz sentido? Então, cara, se eu tenho lá... Eu brinco falando que é cornojob. Você tem que dar uma experiência incrível para o seu cliente, que é o que vocês fazem muito bem. Como que eu posso dar uma experiência ainda mais incrível tirando o cornojob da mão dele? É ouvindo ele ali, é entendendo o que ele faz ali no dia a dia e como é que eu dou tecnologia para que ele, em vez de estar focado em, sei lá, em saber se eu tenho estoque, se eu não tenho, tá entendendo melhor a dor do cara, porque quando eu falo de seguradora, às vezes o cara ligou numa emergência, então eu preciso acolher ele. Então, usar a tecnologia de fato para dar essa experiência incrível pro cara na ponta no momento que ele tá mais precisando. Eu vou trazer um exemplo para você. Isso foi na nossa área de vendas. A gente fez uma imersão lá com eles, né? Fez um diagnóstico. E lá temos ilhas que fazem venda por telefone, rede social também. E, poxa, a gente percebeu, principalmente para os vendedores mais novos, para ele fazer uma venda para um cliente, para uma oficina, um distribuidor, ele, cara, tinha que acessar vários sistemas para entender o que ele oferecer, entender o histórico daquele cliente, coisa que demorava de 40 minutos até 1 hora. Porque venda é uma arte, assim, cara. Você tem que preparar estratégia, argumentação, tal, tem todo um roteiro que você precisa seguir. E a gente preza lá por qualidade. A gente, então, entrega bastante informação para o cliente que a gente está ofertando ali o produto. Então, a gente foi lá entender com eles, e aí a gente viu uma oportunidade, vamos desenvolver um copilot para esse cara, um assistente para ele. De forma que ele consiga perguntar o que ele vai oferecer para o Guilherme, para o cliente, que legal. Por exemplo. Aí esse caso foi bem interessante, a gente colocou o copilot lá para eles. Aí, poxa, a gente começou a monitorar o uso do copilot, aí monitorando, o primeiro momento colocamos para alguns, né, alguns vendedores, foi interessante ali o uso. Aí, com o tempo, a gente viu que baixou um pouco o uso. Aí, vamos entender por quê. Porque, cara, qualquer experimento que você for fazer, o monitoramento é fundamental. Você não medir. O Gartner traz um número que 95% das iniciativas de IA, elas não são medidas. Aí, beleza, aí monitoramos. Aí, como foi entender por que estava baixando ali a adesão, a gente foi ver as perguntas que os caras estavam fazendo. Assim, tinham perguntas que não tinha... para quem eu vendo? Assim, sem que contexto. Vender? Sem contexto. Aí vem o letramento. Exato. Vem o letramento de, pegar ali o vendedor, dar uma noção básica ali de engenharia de prompt do que ele vai perguntar para a IA. Só que a gente entendeu também que, o vendedor, para realizar a venda, tem 2 pontos assim, fundamentais. O primeiro é o seguinte, é saber para quem ele vai ligar. Exato. E para isso, Guilherme, a gente, mapeou toda a jornada. Que legal. Do cliente. Então, para quem ele vai ligar, ele já tem um sistema lá que traz essas informações. Agora, o que ele vai ofertar, é aqui que a gente consegue ajudar. Então, a gente fez uma mudança, que foi uma virada de chave. Olha só que legal. A gente criou um agente, em vez de ele ser generalista, a especialidade dele é que é a pitch de venda. Pitch de venda. Então, o pitch de venda, ele, cria todo o pitch de venda, o que eu vou ofertar, o que os concorrentes dele estão comprando, o que ele não está comprando, produto similar daquela região. Que legal. E entrega isso para o vendedor. Isso a gente entrega em menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Surreal, né? Então, você lembra que é de 40 minutos a 1 hora para ele... Vários sistemas. Então, ele vai direto na base de dados, pega essas informações e usa isso como ferramenta.
Então, a gente tem uma oferta mais assertiva e para o cliente que está do outro lado, a gente é mais ágil também. Sim, sim. Então, os 2 pontos aqui, letramento e a verticalização dos agentes, que é fundamental. Especializa ele, né? Especializa ele. A gente está com um case aqui, que eu até queria compartilhar, que eu acho que é legal e vale para alguns clientes. A gente está reconstruindo a nossa força de vendas ferramenta, né? A gente tomou uma decisão de abandonar o CRM de mercado e está construindo o nosso em Vibe Code. E qual que é a nossa... O que a gente está construindo, na verdade? Né? Não é só simplesmente o CRM, a gente está construindo a jornada e a experiência do cliente. Então, a partir do momento que você for de pitch de venda, então assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente está usando o Cloud para gravar algumas reuniões de apresentação nossa e está usando esse dado para treinar a IA com os melhores que a gente sabe que estão dentro de casa para treinar o modelo de como a gente tem o nosso pitch de venda. E aí, esse é um dos caminhos, assim, de, pô, se o cara vem pela experiência do chat, né, que eu acho que no passado criou-se muito chatbot ali e hoje já não é mais sustentável, porque se não tiver inteligência não serve para nada. O cara vem e volta. É igual call center, né? No passado a gente tava lá apertando um monte de botão e falava, pô, se tivesse uma IA aqui, tinha resolvido meu problema. Aí hoje você começa a falar com a IA, você pede uma coisa, ela fala outra, aí fala, pô, se tivesse um humano aqui, já tinha resolvido meu problema. Então, se eu entregar um negócio de má qualidade, também não serve para nada. Então, a gente tem essa preocupação de como é que eu treino hoje o modelo de se o cliente quiser entrar em contato para falar de comercial, falar de vendas, como é que eu treino a IA para ela ser o mais assertivo possível naquele entendimento? Cara, é pegando as pessoas que estão aqui dentro, e se eu estou usando o Cloud só para fazer ata de reunião, tá errado. Vou pegar o Cloud, a gente grava e aí eu começo a usar as calls ou as apresentações para treinar a nossa IA de como a gente fala, as pessoas que eu sei que são chaves aqui, que tem um bom pitch. Então foi um caminho que a gente fez. E aí, assim, quando a gente começou a construção das ferramentas, a gente tem uma preocupação muito grande vendo alguns benchmarks. Hoje, 70% do dia do vendedor, às vezes, é fazendo buroca, né? Como diz o Pirajá, que é buroca. O cara fica ali preenchendo CRM, é uma dor para todo mundo. E esse número é parecido com o nosso lá também, tá? É um padrão. A gente viu o HubSpot e alguns grandes falando que 70% é isso. Então, como é que eu tiro essa fricção para eu dar mais poder de venda para o cara? Como que eu uso a IA para dar mais formas dele? Cara, eu sei que esse cliente é esse perfil aqui, então como é que eu dou mais argumento para ele? Não só descontextualizado, mas em cima de um contexto. Eu sei que o cliente tem contratado, eu sei das dores que ele tem, eu sei das oportunidades. Então, a gente está reunindo tudo isso e fazendo com que esse treinamento da IA ela me permita a eu ser um advisor para o vendedor. Numa call, por exemplo, a IA entra, faz a gravação e a transcrição, e durante esse processo, eu já tendo esses dados, eu consigo dar insights para o vendedor de como ele tem que falar, do que ele tem que falar, por que ele tem que falar. Então, são caminhos que a gente está seguindo aqui. Hoje, a gente falou um pouco sobre fontes abertas, assim, né? Você tem muita fonte aberta hoje que te permite pesquisar muita coisa. Então, um dos nossos trabalhos aqui cara, eu tenho a geração do lead tradicional de um funil de vendas. Mas adianta eu te ligar lá friamente e falar assim, Fabiano, você deve receber ligação todo dia. Ou contato no LinkedIn, o tempo inteiro de alguém querendo vender alguma coisa. Então, é diferente se eu ligo ali, se eu já tenho mais informação. Então, tem um monte de fonte. Tem Instagram, tem LinkedIn, tem pesquisas no Google, que dá para entender um pouco mais e criar hiperpersonalização, que acho que é o caminho agora. Isso aí. A gente não gosta mais de negócio genérico, de ser acionado ali com aquele mesmo discurso de venda. Então, cada vez mais a IA permite que a gente consiga ter os researches ali, os agentes de IA que estão fazendo busca, entendendo as pessoas, as características, os gostos e afins, e ser cada vez mais hiperpersonalizado para ter uma experiência de atendimento cada vez mais incrível. E aí você fideliza o cara, você traz ele para um caminho onde você não é só um fornecedor, você é um parceiro, você é um gerador de valor para o negócio dele. E esse tem sido o nosso desafio aqui, contar um pouco dessas histórias. Até tem um que eu estava te contando aqui nos bastidores, que é como que a gente está resolvendo a gestão de projeto. A gente tinha aí 80%, 90% do tempo do time de PMO fazendo call para poder fazer ata de reunião, para poder fazer atualização. Aí eu tenho ferramenta de gestão de projeto, mas no dia a dia o cara usa o Excel. E aí eu tenho um monte de dado frio, fica a gente o dia inteiro fazendo call de meia hora para fazer atualização, tanto interno quanto para o cliente. Então a gente construiu uma plataforma que
eu tiro 80% a 90% do trabalho do cara, do cornojob dele. Então, eu fiz uma call, gravo, transcrevo, crio a ata. O analista fez lá os dados lá, inseriu os dados de atualização do projeto, eu gero a ata automática. Eu vou fazer uma apresentação de status report, ele já tem em cima desses dados. Eu faço não só o status report, mas também o insight estruturado em cima daqueles dados. Eu não preciso fazer mais PowerPoint, eu não preciso fazer mais status report. Eu sou um perfil que eu quero receber status report uma vez por semana. Eu quero receber uma vez por dia, quero receber uma vez por mês. Schedula, ele manda automatizado. Então, eu tiro muito a carga desse cara. Mas aí você vai reduzir o time de PMO? Não. Eu quero que ele trabalhe de forma mais estratégica. É olhando para o custo, é olhando para a qualidade, é olhando para a eficiência, para se de fato as áreas estão entregando na velocidade que está prometido, se os prazos estão sendo cumpridos. Porque se o cara está o tempo inteiro ali focado em documenta, anota, faz não sei o quê, cria documento, ele não tem tempo para pensar no cliente, ele não tem tempo para pensar na qualidade da entrega. Então, vamos tirar o cornojob da frente e deixa o cara focar naquilo que faz sentido para ele. A minha visão sobre IA é sobre ampliação da capacidade. E essa é uma temática que eu defendo desde quando nós começamos com o trabalho da RPA. Que o indicador, até com o RPA na época, era, muitas empresas, você via assim, vou colocar RPA, vou reduzir 20% do quadro de determinada equipe. Não é esse o ponto, ele gerava até um certo desconforto com a equipe. Exato. Acabava até, de alguma forma, não jogando junto ali para que o RPA ele acontecesse. E a gente defende, eu acredito muito nisso, que a gente tem que conseguir aumentar a nossa capacidade de atendimento, seja de venda, com o mesmo headcount que nós temos. Exato. Então, se eu tenho 100 vendedores, consigo fazer 600 vendas, poxa, com esses mesmos 100 vendedores, cara, vamos fazer 1000. Legal. Utilizando a tecnologia a nosso favor. Exato. Dessa forma, passar a enxergar a IA, a tecnologia, como um aliado, não um concorrente. Exato. Esse foi uma bandeira que a gente defendeu muito na época desse B2B. Você imagina, cara, a gente colocou essas vendas autônomas, os vendedores começaram, mas será que vai tomar o nosso lugar? Não. Tanto que, imagina, Guilherme, a remuneração do cara era com base nas vendas feitas pelo B2B também. Se fosse um cliente carteirado dele, ele era remunerado por isso, ele é remunerado por isso. Então, no momento que ele começou a ver que, poxa, peraí, cara, tá trabalhando para mim 24/7, tá melhorando a experiência do meu cliente e tá me ajudando, aí muda a forma de chegar e passa a colaborar também. E gera predição, né? Porque, assim, a gente fala que hoje a gente tem um dia... Eu vou dar um exemplo bobo desses dias. Eu fui fazer uma consulta e eu tinha que fazer uns exames. E, cara, meu dia a dia é corrido assim como é o seu. Então, eu tinha que fazer os exames. Toda vez que eu ia na consulta, como é que acontecia? Eu chegava lá, ficava 1 hora conversando comigo e me dava um caminhão de exame. Aí eu ia no exame, aí eu pegava a requisição e ia. Aí, quem disse que eu fazia os exames? Quem disse que eu voltava? Aí eu fui numa agora, que quando eu agendei, ela já me mandou, falou, já traz esses exames aqui. Eu falei, calma aí, peraí. Aí eu vim, falei, vou agendar, vou ver aqui no laboratório, jejum, essas coisas, mandei mensagem. Aí a começou a mandar um monte de coisa errada. Eu falei, cara, ferrou. Aí o que ela fez? Ela tem uma parceria com outro laboratório, o laboratório mandou uma mensagem no WhatsApp, falou assim, a gente, eu vi aqui que você tem uns exames para fazer, podemos agendar segunda-feira para ir na sua casa coletar os exames? Eu falei, como assim? Eu falei, não, vou lá agendar. Mas quanto é que custa mais? Nada. Como assim? Não. Só me passa aí a carteirinha do plano aí que eu vou fazer. Fiz, segunda-feira de manhã, os caras estavam lá, tiraram o sangue, 10 minutos foram embora. Aí eu falei, caralho, que experiência foda. É um negócio simples, eu tava ainda tentando falar com a IA do outro laboratório, que ela tava aqui pistolando comigo, eu pistolando com ela. A experiência foi do caramba, eu já cheguei na consulta com todos os exames. Foi cada página que ela virava era um choro diferente, que as taxas é tudo ferrado. E aí, cara, eu falei, cara, olha que experiência foda. Aí eu já saí de lá com outra consulta marcada para 3 meses e ela falou assim, 15 dias antes da sua consulta você vai receber as requisições, o laboratório vai entrar em contato para você fazer os exames. Então, tipo assim, cara, cada vez mais a gente quer ter experiências conectadas. Você quer ter possibilidade de gerar predições da experiência do cliente. Eu brinco aqui falando o seguinte, a gente tem muito dado de muita coisa, de monitoramento, de uma série de coisas. Então, cara, eu vou esperar o cara me ligar para falar que tá com problema. Será que eu não consigo prever algumas coisas com um dado que eu já tenho dentro de casa? Pô, eu tô vendendo alguma coisa. Eu sei que aquela peça ou aquele negócio ali, ela tem um tempo de vida. Será que se daqui
Se dura um ano, eu não posso ir lá falar, cara, você não tá precisando disso aqui, não. O cara, às vezes, pô, rapaz, eu tava, mas eu tava com tanta coisa na cabeça que eu nem sei. Então, cada vez mais é melhorar essa... De fazer essa oferta ativa, né? Com base no uso dos dados. Esse ponto que você colocou, dessa IA laboratório que não funcionou legal, é um ponto importante para a gente frisar e reforçar. IA não é mágica. Não é mágica, não mesmo. E a gente vai passar a ter cada vez mais equipes formadas por humanos e agentes de IA. Tem até os agentics aí. Exato. Então, esses agentics precisam ter o mesmo tratamento ali que o humano, no sentido de ele precisa de um PDI, de um plano de desenvolvimento individual, ele precisa de KPIs para serem acompanhados. Então, não é colocar, por exemplo, o chat para funcionar, não, comprei uma solução, está rodando. Não, tem que acompanhar, tem que ter gestão, tem que ter governança. Boa. E tem que tratar como um produto e continuar evoluindo ele. Porque a necessidade do cliente, ele muda. Provavelmente, você pediu esses exames. Podem surgir um outro tipo de exame diferente, outro tipo de atividade, que se ela não estiver acompanhando isso... Vai passar batido. Vai passar batido. E aí a IA não funcionou. A IA não funcionou. A gente está com um piloto aqui, acho que é até legal também, eu comentei num outro episódio, mas acho que vale frisar de novo. A gente está com um piloto aqui que é o seguinte. Tem alguns que chamam a gente de maluco, mas a gente é meio maluco mesmo. A gente está construindo uma estrutura onde a IA faz parte do headcount. Então, se eu tenho um agente, é responsabilidade do gestor garantir a performance do agente. Meu time tem 3 pessoas e um agente de IA. Show de bola. Você tem que garantir, instruir os seus 3 pessoas e mais o seu agente de IA. Mas a IA não está performando. Pô, mas o que está faltando? O que está faltando você instruir para ela? O que está faltando você analisar do que ela está trazendo para você? E aí a gente quer, em algum momento, ter isso dentro do organograma. Aí a gente fez um levantamento de alguns nomes que terminavam com IA no final. Então, a gente já tem alguns bons nomes criativos. Maria, Sofia. Então, a ideia é que o gestor entre... E a gente vai fazer esse piloto com o Lovable, por exemplo. O gestor vai entrar no portal dele lá, vai escolher a IA, vai dar o contexto e o treinamento que ele precisa, e a partir dali ele vai estar apto para conectar no dia a dia. E, obviamente, vai ter um trabalho um pouco mais manual no back-office ali do time de automação para conectar isso com a dor do cara. Mas ele vai ter a capacidade de escolher o nome, de criar a IA dele ali e dar o contexto para ela. Não tá legal. Como é que ela tá performando? Aí a gente gerar insights e métricas, mas isso tem que estar no headcount dele. E fazer a gestão de custo ali desse cara. Exato. Produtividade também. Exato. Pra realmente se não medir, valor. cara, não vai. É mais uma tecnologia gasta ali. Fabiana, a gente está caminhando para o final aqui e no ano passado você foi o ganhador do executivo do ano no nosso prêmio Aico Insights, né? O nosso evento anual. Legal. E foi um evento foi um evento muito legal, mas a votação foi muito acirrada, assim, e foi muito legal ver o quão movimentou e quanto de voto que você teve ali. No início foi muito acirrado, mas você movimentou muita gente. Então, a gente percebe, cara, que é uma liderança que, de fato, é bem vista no mercado, né? A gente sabe que é um cara que é sempre muito bem quisto, que é muito reconhecido pelos resultados. E eu acho que esse prêmio, a gente tinha um objetivo claro de fato, dar um pouco da visibilidade para essas lideranças do Espírito Santo. Eu acho que são empresas de porte nacional, empresas que tem uma repercussão, que tem uma escala global, e muitas das vezes o pessoal não sabe que é daqui, né? Eu brinco falando que a gente, muitas das vezes, só é lembrado na hora do Pai Nosso, né? Porque lembra do Espírito Santo também. E a gente tem um celeiro de empresas de tecnologia de grande porte aqui. E foi muito legal a gente poder criar essa estrutura de prêmio e ter... Foi muito surpresa para a gente a quantidade de votos que vieram, de pessoas que se aplicaram, e foi muito legal. E você foi eleito ali o executivo do ano, óbvio, pelos seus resultados ali. E aí a gente falou um pouco, né, sobre o perfil do gestor, a tecnologia alinhada. Eu queria que você deixasse como uma mensagem final um pouco de, olhando para o que vocês têm construído como empresa, como inovação, como tecnologia, o que você deixa de recado para quem está ouvindo a gente, que às vezes está numa posição de liderança, mas está entendendo que está um pouco mais estagnado ali. Essa pergunta aqui foi no freestyle, então... legal. Queria que você deixasse aí uma mensagem final para a galera, enfim. Isso aí com todo prazer. Eu vejo o seguinte, assim, quando a gente fala sobre inovar,
é um ato de coragem. Para inovar hoje, você tem que ter coragem, sair da zona de conforto. E quando a gente fala de sair dessa zona de conforto, buscar o novo, dentro desse processo de inovação, aparece muita gente dizendo que vai funcionar, muita barreira, e a gente se permitir e fazer isso dentro da empresa, uma empresa grande, média, tem que ter esse ato de coragem para transformar. E hoje, para você buscar esse crescimento e você procurar sempre se posicionar como uma liderança, tem que buscar constante preparação. E tem um valor muito forte que eu levo comigo, que é a de humildade. Eu não falo de humildade no sentido de, a pessoa andar maltrapilha, cabeça baixa. Não, eu falo de humildade, quando você vai no dicionário, você olha humildade e vem de pés no chão. E quando você fala de tecnologia, você tem que estar evoluindo o tempo todo. Tem um caso assim emblemático, não sei se você já viu aquele filme BlackBerry, que passa tem na Netflix, inclusive. BlackBerry, para quem não lembra, pode estar uma galera mais nova aí assistindo, você tinha um telefone que o telefone tinha teclas. Tinha teclas. E era o máximo, né? Se pegar o telefone, responder o e-mail pelo telefone. Tem uns 4 ali, ó. Giuseppe, acho que foi o último usuário. Eles estavam doidos por ele dar problema para ele desligar a torre. Mas eu andava assim, respondia o e-mail. E quando teve o lançamento do iPhone, o CEO da BlackBerry comentou, poxa, cara, quem vai usar um telefone sem tecla? A arrogância falou mais alto e acabou sendo o quê? Ultrapassado. Hoje que tem a nossa mesa aqui é iPhone. Não tem mais tecla. Então, exatamente. Então, o convite é procurar sempre se desafiar, não deixar que o amanhã seja uma repetição de hoje, procurar sempre melhorar, fazer coisas diferentes e ter sempre a humildade com si. Procurar melhorar, cara, 1% a cada dia. Boa. E, para finalizar, não existe tecnologia sem negócio, não existe negócio sem tecnologia. Boa. Tem que tirar a bunda da cadeira e ir no negócio. É isso. Eu acho que a mensagem foi forte, assim. Acho freestyle que, no freestyle, viu? Eu acho que foi forte, assim, e faz todo sentido. Não existe negócio sem tecnologia e não existe tecnologia sem negócio. Acho que vai virar uma camisa, fazer uma camisa com a frase. Fabiano, cara, obrigado mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade, por compartilhar um pouco da sua história, compartilhar um pouco do quão grande é a sua história e da Autoglass. Acho que é um orgulho para a gente poder fazer parte disso, poder estar junto ali, sempre trazendo solução, ajudando, tá junto ali nesse crescimento. É um orgulho para a gente, capixaba, aqui, de ter uma empresa do tamanho da Autoglass no Espírito Santo, mas também como parceiro AICO aqui. Mais uma vez, obrigado mesmo aí pelo tempo, viu? Eu que agradeço o convite, parabenizo novamente aí pela iniciativa. A gente também admira muito a AICO, assim, pelo crescimento e quanto vocês investem também em inovação. Então, em relação ao Grupo Autoglass, assim, o valor do profissional, assim, se complementam ali com o do grupo e a gente tem um foco muito grande de qualidade, trabalhar a experiência do nosso cliente. Nosso posicionamento é esse. Legal. E a AICO é um parceiro de qualidade que faz parte desse ecossistema nosso. Obrigado mesmo. Fica aqui o agradecimento também pelo convite. Pode contar sempre com a gente. Obrigado mesmo. Chegamos ao final de mais um episódio do InsightCast. Então, se você está gostando do conteúdo, deixa aí o seu comentário. Fala pra gente o que você quer ver nos próximos episódios. Os episódios vão sempre ao ar mensalmente nas principais plataformas de podcast, YouTube, Spotify e outros. Deixa aqui o comentário e até a próxima.